Há segredos que só o céu revela quando a alma está preparada para suportar a verdade. Santa Catarina de Bolonha, em uma de suas mais profundas experiências místicas, foi levada pelo Senhor a contemplar o instante em que uma alma deixa o corpo. Naquele momento, escreveu ela, o tempo se desfaz, o mundo se cala e o invisível se torna mais real do que o ar. O Senhor lhe mostrou que a morte não é o fim, é o início da revelação do que sempre existiu dentro de nós. Ela descreve que no exato instante do último suspiro, a alma sente um calor suave, uma luz que se aproxima e a envolve com ternura. Os anjos descem e o demônio recua, dizia. O que antes era medo torna-se verdade. Santa Catarina viu que os olhos do corpo se fecham, mas os da alma se abrem para um mundo que sempre esteve ali esperando. É como acordar de um sonho, dizia, e perceber que a realidade estava sempre ao lado. Se essa mensagem já toca algo dentro do seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, guia minha alma na hora da morte. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. O Senhor lhe revelou que o primeiro momento após a morte é o mais decisivo de todos. Nesse instante, dizia Jesus, a alma recorda tudo, cada gesto, cada palavra, cada pensamento. Santa Catarina viu que em apenas um lampejo, a alma revê toda a sua vida, mas não com culpa humana, e sim com a luz da verdade. Ela vê o amor que deu e o que recusou, o bem que fez e o bem que poderia ter feito, escreveu. E diante dessa luz, nada pode ser escondido. Padre Pio dizia o mesmo, na hora da morte a alma não se engana mais. Ela vê Deus e diante dele não há máscaras. Santa Catarina confirmava, a morte é o espelho de Deus e todo reflexo é verdadeiro. Em sua visão, ela viu anjos rodeando a alma recém-liberta, protegendo-a das forças das trevas que tentavam confundi-la. O demônio não suporta a luz do arrependimento, dizia. Se a alma amou mesmo que tenha caído, é levada à misericórdia. Mas o Senhor também lhe mostrou as almas endurecidas, que mesmo diante da luz, recusavam-se a olhar. Essas, dizia, descem para aprender o que o orgulho impediu de entender. Maria Cima dizia que nos primeiros instantes após a morte, cada alma é envolvida pela presença de Deus e compreende o quanto o amor é a única coisa que tem valor. Algumas se prostram em adoração, diziam as almas a ela, outras se escondem na vergonha do que rejeitaram. Santa Catarina via que essa é a primeira divisão, os que amam a luz e os que a temem. O Senhor lhe revelou que os primeiros 3 dias após a morte são os mais sagrados. Durante esses dias, dizia Jesus, a alma ainda sente laços com a terra, visita os lugares e pessoas amadas e reza por elas. Santa Catarina escreveu, vi mães visitando seus filhos, esposos chorando junto ao corpo das esposas, e santos ajoelhados junto aos que oravam por eles. Padre Pio dizia que o amor verdadeiro cria pontes entre mundos. O coração de quem ora alcança o coração de quem partiu, dizia. Santa Catarina confirmava, o amor é o único som que o céu ouve entre os vivos e os mortos. O Senhor lhe mostrou que ao 3º dia, ocorre o primeiro julgamento interior, não o julgamento final, mas o encontro entre a alma e a verdade. É o momento em que a alma vê o que escolheu ser, dizia. Deus não a condena, ela mesma se reconhece. Santa Catarina via que nesse instante, o olhar de Deus é tão puro que até o mais leve traço de egoísmo é revelado. O amor dele é tão grande, dizia, que o que não é amor simplesmente se dissolve. Maria Cima dizia que muitas almas, ao despertar, se ajoelham diante dessa presença e dizem, Senhor, agora compreendo. E o Senhor as acolhe com ternura, filha, vem aprender o amor que recusaste. Santa Catarina via o purgatório não como castigo, mas como escola divina. O fogo que queima é o amor que purifica, dizia. Não é um inferno de ódio, mas um lugar onde o amor cura o que o pecado feriu. Em uma visão, ela viu uma alma se afastando do corpo. Um anjo a guiava e do outro lado, uma sombra tentava confundi-la.
A alma, assustada, olhou para o céu e disse: Jesus! Imediatamente, uma luz imensa a envolveu e a sombra desapareceu. E o Senhor lhe disse: Quem pronuncia meu nome na hora da morte é envolto na minha misericórdia. Santa Catarina dizia às suas irmãs: Treina teu coração para dizer o nome de Jesus em vida, porque ele será tua chave na eternidade. Padre Pio dizia o mesmo: A alma que morre dizendo Jesus, eu confio em ti, já abriu as portas do céu. O Senhor lhe revelou ainda que nos 40 dias após a morte, a alma percorre caminhos espirituais que poucos compreendem. Durante esse tempo, dizia Jesus, ela aprende e revê, e recebe a medida do amor que viveu. Santa Catarina viu que cada alma, durante esses 40 dias, passa por estações de luz, dor e compreensão, como se o céu a conduzisse por um caminho de retorno. Ela dizia: a alma caminha entre o que foi e o que será. Visita a terra, encontra anjos, recorda promessas e se prepara para a eternidade. E o Senhor acrescentava: nesse tempo as orações dos vivos são como asas, elevam quem ama, consolam quem chora e libertam quem se purifica. Maria Cima dizia que as almas confirmavam isso. Durante 40 dias, nos é permitido visitar lugares e pessoas, para aprendermos o desapego e o amor. Depois disso, vamos para o lugar que corresponde à nossa luz. Santa Catarina concluía a visão dizendo: nada é esquecido. O amor é o fio que liga todos os mundos. Quem ama nunca está perdido. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que os 7 primeiros dias após a morte são um tempo sagrado, em que a alma ainda sente o eco da vida terrestre. Ela vê o corpo, escreveu, e compreende que a casa que habitava era apenas vestimenta. O Senhor lhe mostrou que nesse período o amor humano e o amor divino se cruzam, e é por isso que muitos pressentem a presença de quem partiu. As lágrimas dos que amam, dizia Jesus, são portas pelas quais eu consolo. Santa Catarina via as almas recém-partidas caminhando entre 2 mundos, um de lembranças e outro de eternidade. Elas se aproximam dos lugares onde viveram, não por apego, mas por despedida. Ela contou que viu mães se inclinando sobre berços, pais olhando por filhos e sacerdotes ajoelhados sobre os altares onde celebraram a última missa. A alma não retorna para assustar, dizia, mas para agradecer, abençoar ou pedir oração. Padre Pio dizia o mesmo: a alma que amou visita quem amou. E Santa Catarina confirmava: o amor é o fio que nem a morte corta. Se essa mensagem já toca algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina ampara as almas em seus 40 dias. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. O Senhor lhe revelou que o primeiro contato da alma com a luz é sempre de misericórdia. Mesmo os que me temeram em vida, dizia, me encontram com ternura. Santa Catarina via o olhar de Jesus sobre cada alma como de um pai que compreende e acolhe. Deus não pergunta: por que pecaste? Mas, por que não me deixaste te amar? Maria Cima dizia que as almas do purgatório confirmavam: o primeiro sentimento que temos ao ver Deus não é medo, é arrependimento misturado com alívio. Percebemos que Ele sempre nos esperou. Santa Catarina dizia que é nesse instante que nasce a verdadeira humildade. O orgulho morre quando a alma vê o amor que rejeitou. O Senhor lhe mostrou que durante esses primeiros 7 dias a alma aprende a se desprender da terra. Os apegos, dizia, são correntes invisíveis que a impedem de subir. Santa Catarina via anjos libertando almas presas ao desejo, à culpa ou ao medo. O anjo toca a alma, dizia, e ela entende: nada do mundo te pertence mais, exceto o amor. Padre Pio dizia: o purgatório começa quando o amor terreno é purificado. Santa Catarina completava: e termina quando o amor se torna total. Durante esse tempo, o Senhor lhe mostrou que há também grande luta espiritual,
O inimigo tenta confundir as almas recém-libertas, dizia Jesus, sussurrando-lhes desesperança ou orgulho. Mas os anjos as protegem, lembrando-as do nome de Cristo. A alma que pronuncia Jesus uma vez com fé, mesmo já fora do corpo, é envolta pela luz, dizia. Maria Cima dizia que os santos e familiares que já estão no céu às vezes se aproximam nesse período. Eles vêm para ensinar, confortar e conduzir. Santa Catarina via isso com clareza. Ninguém atravessa sozinho. O céu manda amor para buscar o amor. Em uma de suas visões, ela viu uma alma que, ao deixar o corpo, foi recebida por uma mulher luminosa. Era a Mãe Santíssima, escreveu. Ela se inclinou e disse: "Não temas, filha. Estou contigo porque sempre estive." O Senhor lhe revelou: "Minha mãe acolhe todos os que a invocaram, mesmo uma única vez durante a vida." Ela compreendeu então que a oração à Virgem Maria cria uma ponte eterna. Nenhuma Ave Maria se perde, dizia. Cada palavra dita em vida se transforma em luz que guia a alma na hora da travessia. Padre Pio dizia o mesmo: "Quem ama Maria nunca morre só." Santa Catarina completava: "Porque a mãe reconhece seus filhos mesmo na eternidade." O Senhor também lhe revelou que nos primeiros 7 dias, as almas podem visitar seus lares para inspirar consolo ou agradecer por orações. Não todas, dizia, mas as que têm permissão para semear paz. Santa Catarina via que as almas justas irradiavam calma, e as que precisavam de ajuda se aproximavam em silêncio. O frio ou a paz que alguns sentem, dizia, é a passagem de uma alma procurando oração. Maria Cima dizia que muitas almas vinham até ela nesses dias para pedir missa ou perdão. Elas sabiam que o tempo delas na terra acabou, mas o amor dos vivos podia apressar sua luz. Santa Catarina dizia: "A alma sente as orações dos vivos como calor. Cada oração é uma veste nova tecida de misericórdia." O Senhor lhe mostrou que ao 7º dia, a alma é conduzida ao primeiro tribunal da consciência. Não é julgamento com palavras, dizia, é o espelho da verdade. A alma vê o que foi, o que poderia ter sido e o que ainda pode ser. Quem amou pouco sente dor, mas quem amou muito sente saudade de mim. Santa Catarina via essa etapa como o primeiro encontro do amor com a verdade. É o momento em que a alma entende que o paraíso é Deus, e o purgatório é a distância dele. Padre Pio dizia: "O purgatório não é lugar de castigo, mas de encontro." Santa Catarina completava: "O amor queima o que o pecado feriu. É dor, mas é dor que salva." O Senhor revelou que nesse dia, as almas que se abriram ao arrependimento são envoltas em luz e guiadas aos lugares onde continuarão seu caminho de purificação. Elas seguem os anjos, dizia Jesus, e aprendem a amar com pureza. Santa Catarina viu multidões sendo levadas a esferas de luz dourada e prateada, onde o tempo não existe, apenas o aprendizado da misericórdia. Maria Cima dizia que cada alma tem um caminho próprio. Algumas passam pelos lugares onde pecaram, para pedir perdão, outras visitam os corações que feriram, para inspirar conversão. Santa Catarina dizia: "Deus não pune, educa." E cada lágrima derramada na terra por arrependimento é uma escada no céu. Padre Pio dizia: "O amor é a moeda do outro mundo." Santa Catarina confirmava: "O que não se deu em vida paga-se em luz." O Senhor lhe mostrou que no 7º dia a alma entende a grande lei. Nada se perde, nada se apaga, tudo se transforma em amor ou em lição. O que é amargo vira cura, o que é dor vira oração, dizia Jesus. E tudo que é puro sobe como chama leve. E Santa Catarina escreveu: "Deus não se vinga, Ele cura." E essa cura começa quando deixamos de fugir da sua luz. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que depois do 7º dia, a alma começa uma viagem silenciosa que o mundo não vê, mas que o céu acompanha com amor.
É o caminho de retorno à casa do Pai, dizia ela, um percurso feito de luz, purificação e aprendizado. O Senhor lhe mostrou que esse caminho dura 40 dias, tempo em que a alma compreende o mistério da vida, do amor e da eternidade. Cada alma, dizia Jesus, é conduzida segundo o amor que escolheu viver. Durante esses 40 dias, a alma atravessa 3 grandes estações espirituais. A primeira é a da compreensão. Ali, dizia a santa, a alma vê a verdade da vida que viveu, os frutos de suas palavras, as consequências de seus gestos. Ela via que o amor gera luz e o egoísmo, sombra. O céu não julga com leis humanas, mas com a vibração do amor, dizia. O que foi feito em caridade brilha, o que foi feito por vaidade se apaga. Padre Pio dizia, cada pensamento é um fio tecido na eternidade. Santa Catarina completava, e cada ato de amor é uma joia que a alma leva consigo. Se essa mensagem já toca algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, ajuda-me a amar enquanto ainda há tempo. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Maria Sima dizia que as almas do purgatório confirmavam essa verdade. Durante esses dias, Deus nos permite compreender o que deixamos de fazer por amor. E o arrependimento, quando sincero, é nossa primeira libertação. Santa Catarina dizia que essa dor não é castigo, é cura. O amor dói quando é puro, porque mostra o quanto poderíamos ter amado mais. A segunda estação é a da purificação. Aqui, dizia ela, a alma mergulha no fogo da misericórdia. Não é o fogo do inferno, mas o fogo que limpa. É o mesmo fogo do amor de Deus, que consome o que não é amor. Santa Catarina via esse lugar como um campo de chamas suaves e douradas, onde as almas rezavam, cantavam e esperavam a luz plena. O purgatório é o hospital da alma, dizia. Ali, o tempo serve para curar o que a vida deixou ferido. O Senhor lhe revelou, nenhuma dor no purgatório é injusta, cada dor é remédio. O que o pecado corrompeu, o amor restaura. Santa Catarina via os anjos cuidando das almas como enfermeiros celestes. Cada oração dos vivos é um bálsamo que refresca a dor, dizia. E cada missa oferecida é uma chama que se apaga em consolo. Padre Pio dizia, se soubéssemos o valor de uma missa pelos mortos, encheríamos os templos de intenções. Santa Catarina confirmava, as almas esperam pelas nossas orações como o enfermo espera pela manhã. Maria Sima dizia que as almas que recebem mais orações sobem mais rápido. Elas sentem as preces como vento de liberdade. Santa Catarina viu isso em uma de suas visões. Uma alma envolta em luz subia lentamente e uma voz dizia, foram as lágrimas da mãe que me libertaram. O Senhor também lhe mostrou que há almas que permanecem próximas da terra durante esses 40 dias. Elas visitam os lugares de amor e de queda, dizia Jesus, para compreender o que aprenderam e o que precisam deixar. Santa Catarina via essas visitas como atos de despedida e aprendizado. A alma percorre os lugares da vida como quem recolhe flores e espinhos, dizia. O amor colhido sobe. O apego fica. Padre Pio dizia, a alma liberta entende o valor das pequenas coisas. Santa Catarina completava, o sorriso dado, a paciência vivida, a oração silenciosa, tudo isso são pedras do caminho para o céu. Maria Sima dizia que muitas almas voltavam simbolicamente aos lugares onde cometeram erros, não por castigo, mas para inspirar arrependimento em quem continua vivo. Às vezes diziam, Deus permite que sejamos sinais para a conversão dos outros. Santa Catarina via essas manifestações como atos de misericórdia divina. O amor que purifica não se vinga, ensina. O Senhor lhe revelou ainda que entre o 20º e o 30º dia, a alma passa por um profundo recolhimento. É quando o amor humano se transforma em amor celestial, dizia Jesus. Ela se despede da terra e se aproxima da luz definitiva. Santa Catarina via isso como o nascer do verdadeiro dia. A alma se banha na claridade da misericórdia e entende que Deus sempre esteve nela.
Ela dizia: o purgatório termina quando a alma deixa de olhar para trás e começa a olhar para Deus. Padre Pio dizia o mesmo: o céu não é lugar, é estado. É quando o amor é total e nada mais nos prende. Maria Cima dizia que no 39º dia, o anjo da guarda se aproxima e diz: está quase na hora. E nesse instante, todas as orações feitas por essa alma brilham como estrelas diante de Deus. Santa Catarina via que o anjo recolhe cada oração e a apresenta como coroa. Nenhuma se perde, dizia. Até o mais simples Senhor, tem piedade, é transformado em luz. No 40º dia, o Senhor lhe mostrou algo que ela jamais esqueceu: uma imensa escadaria de ouro e luz subindo até o trono de Deus. Ali, dizia, as almas entram na eternidade. Cada passo da escada brilhava com o nome de quem as ajudou em oração. Vi pais, filhos, amigos, todos unidos no mesmo amor. E Jesus lhe disse: a morte divide os corpos, mas o amor une as almas. O que sobe, sobe junto. Padre Pio dizia: o céu começa quando a alma entende que amar é existir. Santa Catarina confirmava: e o purgatório termina quando a alma aprende a amar como Deus ama. Maria Cima dizia que ao alcançar o 40º dia, a alma é recebida por uma luz indescritível. É como ser abraçada pelo próprio amor. Santa Catarina dizia: o nome dessa luz é Jesus. O Senhor lhe revelou: quando uma alma entra em minha presença, todos os anjos cantam, porque mais uma centelha do meu amor retornou ao fogo eterno. Santa Catarina escreveu: a morte é o retorno à origem. E quem ama nunca morre, apenas muda de morada. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o 40º dia é o instante mais belo e mais silencioso de toda a caminhada da alma. O céu se abre, escreveu, e o universo inteiro se recolhe em adoração. Nessa hora, o anjo da guarda conduz a alma até a luz eterna, e ela sente que toda dor, medo e sombra se dissolvem no amor. A alma reconhece a voz que a criou, dizia, e entende que tudo o que viveu foi apenas o caminho de volta para casa. Ela viu, em uma de suas visões, uma multidão de anjos cantando enquanto uma alma atravessava o último limiar. As portas se abriram, e a luz a envolveu por completo, escreveu. O som do amor era como 1000 harpas tocando em uníssono. E o Senhor lhe disse: nada se perde. Todo sofrimento oferecido com amor se transforma em melodia diante de mim. Maria Cima dizia que ao final dos 40 dias, a alma não sente mais o peso do tempo. É como se o último grão de areia do relógio se transformasse em eternidade, diziam as almas. Santa Catarina confirmava: o tempo é o véu que se rasga quando Deus chama. Depois disso, só o amor existe. O Senhor lhe revelou que nesse momento a alma escolhe, não entre o bem e o mal, pois isso já foi decidido, mas entre permanecer no amor ou resistir à luz. As almas que dizem sim, são absorvidas pela minha presença, dizia Jesus. As que ainda temem ficam em aprendizado até estarem prontas. Santa Catarina via essa escolha como o último eco da liberdade humana. Deus não força a entrada, dizia. Ele convida com um amor que nenhuma palavra pode descrever. Padre Pio dizia: o céu é o lar das vontades rendidas. Santa Catarina completava: e o inferno é a solidão dos que disseram não. Em uma de suas visões, ela viu almas que, ao chegarem diante de Deus, se lançavam aos seus pés em lágrimas e amor. Essas, dizia, eram recebidas como crianças voltando ao colo do Pai. Jesus as abraçava e dizia: agora estás em mim, e nada mais te faltará. O Senhor também lhe mostrou que, nesse instante, todas as orações feitas por aquela alma em vida e todas as orações oferecidas pelos vivos se tornam coroas de luz. Cada Ave Maria, cada lágrima oferecida, cada missa celebrada se transforma em brilho que a acompanha a eternidade.
Santa Catarina via que algumas almas subiam como chamas douradas, outras como estrelas em movimento. O amor é o combustível da ascensão, dizia. Sem amor, não há voo. Maria Cima dizia que quando uma alma chega ao céu, é permitido a ela olhar uma última vez para a terra, não com apego, mas com gratidão. Ela vê todos que rezaram por ela e os abençoa, diziam. Santa Catarina confirmava, o amor do céu volta como bênção sobre quem amou. Padre Pio dizia, as almas do céu rezam mais por nós do que rezavam em vida. Santa Catarina completava, porque agora elas amam com o amor de Deus. O Senhor lhe revelou ainda que os 40 dias da alma são espelhos da própria ressurreição de Cristo. Eu permaneci 40 dias entre os homens após a morte, dizia Jesus, para ensinar que a vida continua, e que o amor é mais forte que o túmulo. Santa Catarina entendeu que cada alma revive, à sua maneira, esse mistério. O corpo repousa, mas o espírito caminha até a Páscoa eterna. Ela dizia, esses 40 dias são o deserto da alma, lugar onde tudo se purifica antes de entrar na terra prometida. E o Senhor completava, a terra prometida é o meu coração. Em outra visão, Santa Catarina viu o que acontecia quando os vivos rezavam por seus entes queridos durante esse período. Viu um fio de luz descer da terra ao céu, e a alma, ao tocá-lo, subiu com alegria indescritível. E Jesus lhe disse, a oração dos vivos é a escada pela qual muitas almas sobem. Maria Cima dizia que quando uma missa é oferecida por uma alma nesse tempo, o céu se abre mais depressa. A missa, diziam, é a ponte mais direta entre os mundos. Santa Catarina dizia, cada comunhão recebida por amor é uma porta aberta para quem partiu. Padre Pio dizia, a caridade pelos mortos é caridade com Deus. Santa Catarina confirmava, quem reza pelos defuntos é amigo da eternidade. O Senhor lhe revelou uma verdade que ela repetia com ternura, quando rezas por uma alma, ela reza por ti. Quando a libertas, ela se torna tua guardiã. Ela via que o amor cria uma comunhão indestrutível, e que o céu é feito de laços que o tempo não corta. Nada termina, dizia. O amor apenas muda de endereço. No final de sua visão, Santa Catarina perguntou ao Senhor, o que acontece com quem não é lembrado na terra? E Jesus respondeu, eu mesmo os recordo. Mas bem-aventurado é aquele que tem alguém que reza por ele. E completou, por isso te dou esta missão, ensina os vivos a cuidar dos mortos, porque é cuidando deles que se preparam para o próprio encontro comigo. Maria Cima dizia, rezar pelas almas é o ato de amor mais esquecido e o mais recompensado. Santa Catarina dizia, o amor não se mede em tempo, mas em intercessão. Quem reza pelos que partiram planta misericórdia para o próprio futuro. Padre Pio dizia, quando uma alma alcança o céu, ela nunca esquece quem a ajudou. Santa Catarina completava, e no dia em que tua hora chegar, elas estarão lá para te acolher. O Senhor lhe revelou uma promessa final. Quem vive com amor e reza pelos mortos será recebido por anjos e por todas as almas que ajudou. Nenhuma oração é esquecida, todas esperam por ti na eternidade. E Santa Catarina concluiu, a morte não é o fim, é o encontro. E o amor é o caminho. Feche agora os olhos e reze com fé. Senhor, acolhe as almas que partiram. Ilumina o caminho de quem ainda caminha. E dá-me um coração que ama além da vida. Que minha oração seja luz para os que purificam. E que um dia, quando eu partir, as almas que ajudei me recebam em paz. Em teu nome, Jesus. Eu confio, eu creio e eu amo. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários, Santa Catarina, guia as almas no caminho da luz. E lembre-se,
A morte não separa o amor, apenas o transfigura.